Se você pecou durante o seu dia ou se você também acabou de pecar, saiba que esse vídeo é para você. Eu pedi para o Espírito Santo me usar para que Deus pudesse falar com você através das minhas palavras, porque eu sei como é estar no seu lugar. Eu também sou um pecador, eu já errei diversas vezes e erro diversas vezes durante o meu dia. E muitas coisas passam pela nossa cabeça. E a minha ideia com esse vídeo é que você possa estar vendo as lentes de Deus e sair um pouco das suas lentes, as lentes do pecador, e ver a verdade que Deus quer te mostrar. Minha ideia não é te julgar de nenhuma forma, porque como eu falei, eu sinto a sua dor e eu sei exatamente como é estar no seu lugar. Mas a minha ideia é te mostrar as verdades que Deus tem para você e queimar as mentiras de Satanás. A primeira coisa que pode passar pela sua mente assim que isso acontece, ou no processo do pecado, é de querer se afastar de Deus por se sentir sem merecimento da salvação, ou sentir que você não é digno do amor dele, que você na verdade é um ser humano horrível. E esse pensamento vem e você quer justamente se afastar de Deus. Você não quer se voltar para ele, você não quer orar, porque você fica cultivando isso. Caramba, eu não sou digno, eu pequei, eu errei. Ele deve estar com raiva de mim, ele deve estar com ódio ou triste profundamente. Eu não queria decepcionar ele, eu não queria, mas isso aconteceu. Eu não quero olhar para a face dele novamente, eu não quero orar e me comunicar com alguém que eu acabei de pecar, com quem eu errei. Só que isso é uma mentira, porque na própria parábola do filho pródigo, aquela analogia de Deus e do pecador, onde o filho vai embora e faz as suas loucuras da vida, e a gente pode se colocar nesse lugar, e Deus esperando ansiosamente por esse retorno. Só que nós podemos ser os filhos que vão demorar meses, anos ou dias, ou no mesmo momento em que saiu, voltar. E Deus se alegra com esse retorno de uma forma incrível e profunda. Lógico, independentemente do momento, mas quanto mais rápido a gente se volta, mais incrível é, mais longe do pecado a gente fica e mais próximo de Deus, e as coisas podem voltar a ser incríveis como elas estavam, daquela comunhão profunda, daquela alegria. E é horrível estar afastado de Deus, porque a gente pensa que a vida está sendo boa, né? Eu não preciso mais prestar contas, eu não preciso mais me arrepender, mas você sabe que a gente entra num ciclo de profundo ódio, de profunda amargura, dos prazeres que na verdade não preenchem o nosso vazio interior. Então esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para você refletir. Deus quer que você se volte o mais rápido para ele. Não importa o quanto, não importa quanto tempo, ou melhor, não importa quantos pecados você tenha cometido, quantas dores ou dificuldades, ele quer que você se volte. Ele quer apagar completamente cada transgressão sua. Inclusive, em Lamentações 3, uma escritura incrível, que eu gosto muito particularmente e que me ajuda, inclusive nesses momentos. Lamentações 3, o versículo 22 e 23, a Bíblia diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é sua fidelidade. Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam. Todos os dias ele está disposto a te perdoar com o coração aberto. Basta apenas alguns passos que nós precisamos tomar para conseguir mudar isso. Sendo o reconhecimento, o primeiro ponto, o reconhecer que pecamos e confessar. 1 João 1,9 fala: se a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessa na sua oração, confessa para pessoas próximas. Abra o seu coração, porque isso faz parte do processo de perdão, faz parte do processo de cura. E aí fica muito mais fácil se voltar e entrar naquele vínculo de amor com Deus novamente, de receber o perdão profundo dele. É desafiador a gente confessar. E ainda mais quando a gente percebe que isso se torna um hábito, de que pecar se torna um hábito, de todos os dias estar passando por aquela dificuldade, e entra em um outro ponto, que é o medo de perder a salvação. De achar que a salvação é como uma gangorra, onde hoje eu tô salvo e eu peco, eu perdi ela. E aí no outro dia você volta, é salvo, e depois você peca e perde. Não é assim. A salvação, ela não é uma gangorra. Para você perder ela, e que sim é possível, eu acredito que é possível você perder a salvação. A Bíblia traz diversos pontos sobre isso. Quando você perde ela, é porque você já passou por um processo de negar o Espírito Santo de Deus. Você já pecou tantas e tantas vezes e não buscou se arrepender, e não buscou confessar, não buscou se reconciliar com Deus,
que aí sim você entregue completamente no pecado. Mas aí é um processo longo e demorado. Não é da noite pro dia. Não é um pecado que você comete hoje. Meu Deus, será que se eu morrer, for atropelado, eu perco? Não é assim que funciona. Porque vamos pecar sempre. E Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Morreu para lavar cada um desses pecados. Senão a obra dele não faria sentido. Porque ele morreu pelos seus pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Se fosse assim, se a gente pudesse perder a salvação de uma forma fácil desse jeito, ninguém iria para o céu. Ninguém, nem absolutamente ninguém. Então entende que é uma mentira de Satanás querer colocar na sua mente que, olha só, tá vendo esse pecado? Já era para você. Acabou. E aí ele joga essas culpas e fica muito mais fácil de pecar e de se entregar ao pecado acreditando nisso, né? Você não concorda? Poxa, eu pequei, então eu perdi a salvação, eu vou me entregar de vez pro pecado, já que não tem reconciliação, já que não tem perdão, já que não tem volta. Essa é uma mentira que ele te conta, sendo que, na verdade, a obra de Jesus foi para te purificar, para te trazer de volta pro lar. Então, isso tudo que eu tô te falando, eu orei para que Deus pudesse te mostrar. E eu espero que esteja fazendo sentido na sua mente. Se você ainda sente essa angústia, se você ainda está se sentindo mal, saiba que Jesus quer que você se volte para Ele. Com um coração que confessa, com um coração que se arrepende e que quer se reconciliar. Porque é assim, o cristianismo é uma montanha-russa. Momentos bons, momentos ruins, mas precisamos estar dispostos a passar por esse processo de arrependimento que muitas vezes é difícil. Ele é árduo, ele não é fácil de forma nenhuma, mas é extremamente recompensador. E eu quero te animar a não enxergar, a não se enxergar como alguém que está perdido, como alguém que não tem esperança, porque a esperança maior é que já aconteceu, que Jesus morreu, ele ressuscitou e ele vive. E ele entregou o Espírito Santo que pode estar em você hoje. E se você sente que não está com o Espírito Santo de Deus, se você ainda não tem fé suficiente, se você ainda não se arrependeu, ainda há esperança, ora sobre isso, entrega, assim, busca isso como se fosse a coisa mais importante de todas, mais do que as riquezas do mundo, mais do que qualquer outra coisa, Eu entendo que é difícil. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Não é porque você pecou que acabaram as esperanças. As esperanças estão em Jesus e ele morreu justamente para apagar todas as suas transgressões. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou e te ajudou, queria te incentivar a deixar um like e se inscrever nesse canal e vamos ter muitos outros conteúdos como esse também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!